Hebreus 11, versículo 23, que diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando-os os egípcios, foram tragados de todos. Que Deus nos abençoe, amados, com a leitura lida das Santas Escrituras. Amém. Irmãos, nós vamos hoje dar prosseguimento ao estudo no capítulo 11 da Carta aos Hebreus, e nós vamos ver outro personagem aqui, considerado como os heróis da fé, no capítulo 11 do autor aos Hebreus, e a nossa mensagem tem como título o seguinte: lidando com o passado para avançar o futuro. Lidando com o passado para avançar o futuro. Nós lemos aí esse texto, amados irmãos, que tem tudo a ver com este tema, que fala de Moisés. E por que, amados, eu trouxe essa mensagem aqui, pautada assim na vida de Moisés, para as nossas vidas? Porque todos nós temos uma tendência natural de projetar o nosso futuro a partir daquilo que nós já vivemos. Isso pode se tornar uma armadilha. Por quê? Porque Deus, Ele é um Deus que proporciona sempre algo novo para as nossas vidas. Deus deseja que tenhamos sempre uma vida nova, um coração renovado. E o propósito de Deus para nós que cremos no Senhor, como diz as Escrituras, Paulo escrevendo aos Efésios, diz que nós devemos sempre vivermos em novidade de vida. Isso significa que podemos não só superar o nosso passado, que muitas das vezes pode ter sido um passado de dor, um passado de traumas, um passado de ressentimentos, mas também um passado de uma vida que nós tínhamos totalmente voltadas para as práticas pecaminosas. E quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus Cristo pela fé, e nós cremos na aliança que Deus faz conosco, o nosso velho homem, ele é sepultado, como diz as Escrituras, através do batismo. Paulo diz lá em Romanos, capítulo 6, versículo 4, o seguinte: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então o que passou, passou, e Deus faz tudo novo. Contudo, amados, esse nosso viver que temos agora em Cristo não é algo automático, tudo de uma vez. Mas nós precisamos sempre tomar uma posição quanto ao nosso passado. Por quê? O passado, amados, pode nos aprisionar, e nos aprisionar de tal maneira
que achamos que o nosso amanhã será apenas uma repetição daquilo que foi ontem. Na verdade, o passado muitas vezes pode nos paralisar, ao ponto de acharmos que não há mais nada que podemos fazer para mudarmos ou crermos em mudanças em nossas vidas. A grande verdade é, se não soubermos lidar com o nosso passado, não podemos avançar para o futuro de forma vitoriosa. Temos aqui o exemplo de Moisés, que se tornou um líder do povo hebreu. Quem era Moisés? Fazer um pequeno resumo da vida de Moisés. Moisés, amados, era um levita e nasceu na época em que os hebreus eram mantidos escravos pelos egípcios. E sob o temor do crescimento do povo hebreu, o faraó, rei do Egito, ordenou que toda criança do sexo masculino deveria ser sacrificada. Está lá em Êxodo, não é? Você pode ver isso, lá no capítulo 2. Então, amados irmãos, vejam só, já começa aí a vida de Moisés. Por multiplicar o povo hebreu, Faraó, com medo, mandou que todo nascido, filho de hebreu, nascido homem, fosse morto. Mas as parteiras hebreias não obedeceram à ordem de Faraó. Então ele deu ordem a todo o povo que jogassem os meninos lá no rio Nilo. Está lá em Êxodo capítulo 1, versículo 22. Todavia, os pais de Moisés desafiaram o decreto do rei e esconderam Moisés quando nasceu. Mais tarde, quando Moisés nasce, eles colocaram no rio, dentro de um cesto de junco, vedado com piche. Está lá em Êxodo capítulo 2, versículo 3. E acontece o seguinte: quando a filha de Faraó foi se banhar no rio, viu o cesto que flutuava e se afeiçoou do menino que era Moisés. Então, a irmã de Moisés, que vigiava o cesto, chamada Miriam, viu quando a princesa pegou Moisés lá no cesto. Então, rapidamente, Miriam vai e se oferece para arrumar alguém que pudesse criá-lo como uma ama, criar Moisés. Nesse caso, a mulher escolhida foi a própria mãe biológica de Moisés, Joquebede. Quando o menino alcançou certa idade, ele foi levado à filha de Faraó e passou a viver o quê? Na corte egípcia. E nada se sabe, amados, muita coisa sobre como foi a vida de Moisés lá no Egito. Mas tudo o que nós sabemos é o que está escrito lá em Atos, capítulo 7, versículo 22, quando diz que Moisés, ele estava sendo instruído, ou foi instruído em toda a ciência dos egípcios. E muitos comentaristas bíblicos dizem que o quê? Moisés estava sendo preparado para ser o sucessor de Faraó. Mas, amados, o que eu quero destacar nesta noite, assim, pegando o exemplo da vida de Moisés, é mostrar como Moisés lidou com o seu passado. Como foi que ele deixou os tesouros do Egito para viver o propósito de Deus em sua vida. Por isso, a nossa mensagem é esta: lidando com o passado para avançar o futuro. Então eu quero destacar 3 verdades aqui nesta noite. A primeira delas é: Moisés recusou seu chamado de ser chamado filha de Faraó. Da filha de Faraó, melhor dizendo.
E segundo, Moisés escolheu ser maltratado com o povo de Deus. E terceiro, Moisés saiu do Egito corajosamente sem vacilar. Então vamos ver por parte. Primeiro, Moisés, amados, ele se recusa a ser chamado filho da filha de Faraó. Está aí no versículo 24. Veja o que é que diz aí, Hebreus 11, versículo 24. O versículo 23, diz que pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram o quê? Amedrontados pelo decreto do rei. Como eu falei aqui anteriormente. E Moisés, quando nasce, se coloca no rio, é encontrado pela filha de Faraó, e assim ela cria, como se fosse seu filho, mas deixa que pela providência de Deus, Deus determina, que a princesa escolha uma mulher dentre os hebreus para criá-lo como seu filho, e escolhe a sua própria mãe biológica, no caso Joquebede. Mas vejam só o versículo 24, o que é que diz: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Meus irmãos, quando nós conhecemos toda a história de Moisés, é fácil nós sabermos, mas nos coloquemos lá no lugar de Moisés. Depois de já estar criado, rapaz, homem, ele agora se recusa a ser chamado filho da filha de Faraó. Parece algo fácil, mas não, irmãos. Assim como ocorreu com Moisés, se quisermos vencer o nosso passado de pecados, de traumas, devemos também ter essa recusa radical em nossas vidas. A palavra recusou aqui no original literalmente significa repudiar, abandonar. Então, podemos parafrasear aqui e colocar aqui também, no lugar de recusar, podemos dizer, ele repudiou ser chamado filho da filha de Faraó. Isso seria o quê? Uma grande ingratidão. Mas a recusa, amados, aqui de Moisés, estava ligado à sua identidade. Pois a nossa identidade agora determina quem nós somos no presente. E isso pode envolver muitos aspectos em nossa vida, como a forma de nós agir, os nossos desejos pessoais. Moisés, amados, ele descobre que não era verdadeiramente filho da filha de Faraó. Ele descobre agora que é um hebreu, por isso que ele se recusa a ser chamado de quê? De filho da filha de Faraó. Meus amados irmãos, talvez Moisés tivesse ter pensado: quem eu sou realmente? Sou um escravo hebreu? Ou sou um membro da família real, a família egípcia? Mas como nós sabemos, amados, como as Escrituras nos ensinam, Moisés descobriu que ele fazia parte daquele povo escravo que estava ali no Egito. Ele fazia parte do povo hebreu. Meus amados irmãos, assim também acontece conosco. Na doutrina cristã, nossa identidade
diz respeito àquilo que nós nos tornamos pela fé em Cristo Jesus. Quem somos nós em Cristo Jesus? Romanos capítulo 8, versículo 16, diz o seguinte: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que agora nós somos o quê? Filhos de Deus. Meus amados irmãos, esta é uma grande verdade do cristianismo. Nós somos filhos espirituais de Deus quando nós entregamos nossas vidas a Jesus. Como diz João lá no capítulo 1 do seu evangelho, não é filho de Deus aquele que nasce da carne, mas sim aquele que nasce o quê? Pela fé em Cristo Jesus. Veja o que é que diz aí, lá em João capítulo 1, João capítulo 1, capítulo 12, capítulo 1, melhor dizendo, versículo 12 e o versículo 13. Que diz: mas a todos quanto receberam quem? Jesus Cristo. Aqui está se referindo a Cristo. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, amados irmãos, os filhos verdadeiramente de Deus são os que nasceram pela fé e entregaram e receberam a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Nós que nascemos dos nossos pais, nós somos criaturas de Deus, mas filhos espirituais que mantêm comunhão com Deus Pai, são aqueles, como diz aqui, mas a todos quanto receberam quem? A Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, mostrando que não éramos antes, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, amados irmãos, a doutrina cristã é isto. Nossa identidade diz respeito àquilo que nós nos tornamos quando recebemos Cristo em nossas vidas, quando entregamos nossas vidas a Jesus Cristo. Nos tornamos filhas e filhos de Deus. E isso na história bíblica, amados irmãos, uma das coisas piores que os nossos pais lá, Adão e Eva, fizeram foi esquecer de tudo que eles eram em Deus. Nós precisamos todos os dias nos lembrar daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Nós somos filhos agora de Deus e agora a nossa vida, nós temos uma nova identidade. Foi isso que aconteceu com Moisés. Quando Moisés descobre que ele é filho do povo, da descendência do povo hebreu, da descendência de Abraão, Isaque e Jacó, ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Amados irmãos, finalizando este primeiro ponto, tomando aqui o exemplo de Moisés, para sermos bem-sucedidos, nós temos que ser o que Deus nos fez para sermos aquilo que nós somos hoje em Cristo Jesus. Devemos ser o que Deus nos fez e não tentar ser alguém que nós não somos.
Eu e você, que somos cristãos, que já recebemos a Cristo, temos que olhar para nós e dizer: meu Deus, eu sou o que a tua palavra me diz, aquilo que eu sou. Eu sou um pecador remido, lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso, eu agora sou um filho teu. Por isso, agora eu tenho convicção que em tudo que eu fizer daqui por diante, como um filho teu, um filho obediente a ti, eu serei bem-sucedido assim na minha vida. E foi isso que aconteceu com Moisés. A partir aqui, amados, que Moisés se recusa a ser chamado filho da filha de Faraó, uma nova vida Moisés vai passar a viver de forma vitoriosa, porque a Bíblia diz que nós em Cristo Jesus, nós não somos vencedores, nós somos mais que vencedores. Às vezes diz, nós somos vencedores em Cristo. Na Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores por meio daquele que morreu por nós. Então, amados, fica aqui essa primeira lição para as nossas vidas. Devemos ter consciência, não é? Lidar com o nosso passado para avançarmos para o futuro, sabendo agora quem nós somos agora em Cristo Jesus. Nós somos filhos e filhas de Deus. Mas também, em segundo lugar, nós aprendemos aqui com Moisés que ele escolheu ser maltratado agora com o povo de Deus. Veja o que é que diz aí o versículo 25. Hebreus 11, 25. Preferindo ser maltratado com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Amados irmãos, aqui começa a nova vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Escolheu ser maltratado com o povo de Deus. E como foi que começou isso na vida de Moisés? E como é que começa isso na vida de um cristão? Eu li uma frase, amados, de um pastor que diz o seguinte: a amizade do mundo é pior do que a perseguição do mundo. A amizade do mundo é pior do que a perseguição do mundo. E aqui, tomando como base a vida de Moisés, ele teve uma atitude de preferir ser perseguido pelos poderes do Egito junto com o povo de Deus, do que ser amigo, do que desfrutar dos prazeres transitórios do pecado que o mundo egípcio oferecia para a sua vida. Então, amados, nós, amados, temos que estar fazendo sempre esta pergunta para nós mesmos: o que é que eu tenho preferido? A amizade do mundo ou a perseguição do mundo? Porque, amados irmãos, nós vivemos nos nossos dias, vamos ser sinceros, há muitos cristãos que estão amando o mundo para não serem perseguidos. Mas a palavra de Deus, amados, ela é clara. Abram comigo Tiago 4, versículo 4.
Depois aí de Hebreus, você vai ver logo a carta de Tiago. Veja o que aqui diz: infiéis. Outras versões diz o quê? Adúlteros. Tem outras versões que chamam adúlteros, que são palavras sinônimas, né? Infidelidade é adultério espiritual. Infiéis ou adúlteros, não compreendeis. Olha só, amados, que o Espírito Santo fala conosco. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, essas palavras aqui, não é o pastor Valdes que está dizendo, é o Espírito Santo. Sabe por quê, amados? Veja o que é que diz o versículo 5 do próprio texto. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele faz habitar em nós? Amados irmãos, quando Deus vem trazendo uma palavra dessa para as nossas vidas, é porque o Espírito Santo tem zelo por nós, tem um ciúme santo, é um zelo santo que Ele tem pelo seu povo, e Ele nos exorta como povo de Deus, dizendo: não se tornem adúlteros espirituais, não sejam infiéis a Deus, não tenham amizade com o mundo, porque quem é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Palavra dura, não é, irmãos? Mas é a verdade. Não podemos nada contra a verdade, a não ser sermos a favor da verdade. Diz Paulo escrevendo aos Romanos. Irmãos, às vezes tem muitos cristãos que estão aí, são mais amigos das coisas do mundo do que das coisas de Deus. Por isso que muitas vezes oram e não recebem. É isso que o texto diz anteriormente, porque só estão militando, só estão atrás das coisas que trazem prazer para a carne. Veja aí no capítulo 4 aí, de Tiago mesmo, os versículos anteriores de Tiago, olha: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Tiago está dizendo aqui: de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Então, quando nós temos amizade com o mundo, a nossa inclinação natural vai ser só pedir, sabe o quê? Coisas que militam para a nossa carne, para desejos pecaminosos. Por isso que nós devemos renunciar a este mundo, a esse sistema mundano que se levanta contra tudo aquilo que é em nome de Deus. Aí sim, nós vamos orar com sabedoria e dizer como Jesus: Senhor, se for a tua vontade, tudo bem. Também se não for, seja feita a tua vontade. Por isso há tantas guerras também no meio do povo de Deus. Muitos matam, se não matam literalmente, é a ira desenfreada no meio do povo de Deus, vem a inveja, vivem lutando, vivem se guerreando entre o outro. O que é isso? Porque estão pregando as práticas do mundo. Andem no Espírito e jamais satisfareis o quê? A carne, disse o apóstolo Paulo. E tomando aqui o exemplo, amados, de Moisés, Moisés fez isso. Ele escolheu abandonar as práticas que o Egito lá oferecia. E agora passou a sofrer
junto com o povo de Deus. Preferiu ser perseguido do que usufruir dos prazeres transitórios do pecado. E Moisés tinha uma motivação maior porque ele fez essa escolha. Está aí no versículo 26. Veja o que é que diz aí, Hebreus 11, 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riqueza do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o quê? O galardão. Amados irmãos, a motivação de Moisés foi totalmente mudada. Moisés passou muitos anos no Egito, sendo estimulado a adquirir os valores lá da cultura egípcia. A visão do mundo a que Moisés estava acostumado oferecia acesso aos melhores desfrutes do que se poderia oferecer. E aqui nós podemos ver o poder que Moisés possuía quando vivia no Egito. Era como um passaporte para uma vida que invejaria os maiores bilionários, podemos dizer, da nossa época. Porque Moisés foi criado como filho da filha de Faraó. Mas Moisés, quando sabe que ele pertence ao povo hebreu, ele recusou, preferiu ser maltratado do que usufruir todas aquelas riquezas que o Egito oferecia. E ele poderia ter tudo, mas Moisés contemplava o galardão que Deus dá ao seu povo. Meus amados irmãos, Moisés entendeu que todos aqueles prazeres que o Egito poderia lhe proporcionar era apenas uma ilusão. Ainda que tenha tido muitas possibilidades, compreendeu que aquela alegria era passageira, era pequena, e que existiria algo melhor para o seu futuro. Por isso ele renunciou todas as riquezas do Egito e preferiu ir para o meio do povo de Deus e ser maltratado, perseguido, porque ele sabia que na sua vida, lá no final, ele iria desfrutar o melhor. Assim somos nós também, amados. Nós somos chamados e muitas vezes somos maltratados, porque nós cremos, nós cristãos, que o melhor não está agora. Já temos essa alegria, mas o melhor nós vamos ter lá no final, quando um dia estaremos para sempre com o nosso Senhor e com o nosso Salvador Jesus Cristo. É isso, amados. Não devemos nos iludir com este mundo, com o que o mundo oferece, com as ofertas, como diz aqui, os prazeres transitórios do pecado que o pecado oferece, porque não vale a pena. Podemos desfrutar no presente, mas depois vamos chorar eternamente. Foi isso que Moisés fez. E Jesus Cristo deixou bem claro lá no Evangelho de João, quando ele disse: se perseguiram a mim, perseguirão também a vós.
Não é o servo melhor do que o seu Senhor. Se perseguiram a Cristo, amados, irão perseguir também aos seus discípulos. E tem cristão que não quer ser perseguido. Irmãos, quando nós renunciamos às coisas do mundo, os prazeres transitórios do pecado, nós vamos ser perseguidos. Tem cristãos que nunca pararam ainda para pensar isso. Eu dou graças a Deus que desde o dia que eu conheci a Jesus Cristo, eu fui instruído desta forma. O sofrer por Cristo, o ser perseguido por Cristo, vale a pena, porque no final nós temos o quê? A grande vitória que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário. Se perseguiram ao nosso Senhor, nós seremos perseguidos, porque nós não somos melhores do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. É isso, amados. Aprendamos esta segunda lição aqui com Moisés. Moisés escolheu ser maltratado com o povo de Deus. Se alguém lhe maltrata, se alguém lhe persegue, por você está fazendo a vontade de Deus, sabe o que a Bíblia diz? Se alegre, porque sobre vós repousa o Espírito da graça de Deus. Veja o que diz aí Pedro, mais adiante aí, tem Hebreus. Segunda de Pedro, ou melhor, primeira de Pedro, isso, 4, primeira de Pedro 4, versículo 12, primeira de Pedro 4, versículo 12 ao 19, vejam só, amados, olha o que é que Pedro era um homem muito falastrão, não era? Pedro não queria ser perseguido, mas ele aprendeu a lição com Jesus Cristo, e olha o que é que ele vai escrever para os cristãos que estavam sendo perseguidos na sua época. Olha o que é que ele vai dizer. Amados, 1 de Pedro 4, versículo 12, amados, preste atenção, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado o quê? A provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estiver acontecendo. Olha, como se alguma coisa extraordinária vos estiver acontecendo. Nós vamos sempre estar sendo provados, vai ser sempre uma coisa ordinária na nossa vida. Deus vai estar sempre provando a nossa fé, não vai ser uma coisa extra, vai ser uma coisa ordinária em nossas vidas. Aí o versículo 13, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Vejam agora, viu? Versículo 14, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Por quê? Porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Aí ele vai dizer, olha, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou seja, não matem, ou ladrão, não roubem, ou malfeitor, não faça o mal a ninguém, ou como quem se intromete em negócio de alheio, não se intrometa na vida de ninguém. Mas se o sofrer como cristão, não se envergonhe disto, antes glorifique a Deus com esse nome. Se eu estou fazendo a coisa certa, se eu estou buscando fazer o que é certo, eu não me intrometo com a vida alheia, eu não roubo ninguém, eu não mato ninguém, eu não desejo mal com ninguém, eu tenho a minha consciência tranquila diante de Deus, e vem sofrimento sobre a minha vida, eu estou sendo perseguido, glorifique a Deus com o nome de cristão, porque para isso foi que você foi chamado. E por que você está passando isso? Sabe por quê?
Porque o Espírito da glória de Deus repousa sobre a sua vida. Quem não tem o Espírito de Deus, esse não pode ser chamado filho de Deus. Aí Pedro continua, olha o que é que diz. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado, já está perto. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é, o versículo 18, com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador que não entregou sua vida a Jesus. Olha, amados, Pedro está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, é com muita dificuldade que nós vamos viver a vida cristã para testemunharmos de Cristo. Assim também como Moisés teve grande dificuldade na sua época. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Tem alguém sofrendo dentro de nós? Está sofrendo perseguição? Sabe o que é que nós devemos fazer? Se estamos sofrendo, sendo perseguidos como cristãos, vamos orar um pelos outros, encomendemos a alma dos nossos irmãos ao fiel Criador, que Ele socorre o justo. Ele está atento ao clamor do justo. Encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Continue fazendo o bem. Está sendo perseguido? Continue fazendo o bem. Está alguém sofrendo? Orem uns pelos outros. Encomenda a alma de vocês uns aos outros, ao fiel Criador, porque Ele tem cuidado de vós. É isso, amados. Moisés escolheu ser maltratado com o povo de Deus. Irmãos, é melhor nós vivemos um pouco aqui, porque a nossa vida é passageira. Alguém já disse que Moisés morreu com 120 anos. Moisés passou 40 anos no Egito. Depois que foge do Egito, passou 40 anos no deserto, aprendendo a lição de Deus. Com 80 anos, Deus chama Moisés e passa mais 40 anos rodeando o deserto com o povo de Deus. Então, certo autor disse o seguinte: Moisés passou 40 anos no Egito, pensando que era alguém. Depois Deus permitiu que ele passasse, quando ele foge para Midian e se casa com a filha de Jetro, passa mais 40 anos vendo que não era ninguém, e depois Deus chama ele com 80 anos, mostrando o que Deus faz com ninguém. Assim somos nós também, amados. Quantos anos Deus lhe chamou para o Evangelho? Nós pensávamos que era alguém. Estamos vivendo e Deus está nos mostrando que não somos ninguém. Sem Deus nós estamos perdidos. E nós vamos ver a vitória lá no final. O que Deus fez conosco, que não somos ninguém. E aqui vem a terceira e última parte da mensagem desta noite que eu quero destacar, que é: Moisés saiu do Egito corajosamente, sem vacilar. Versículo 27, aí do capítulo 11 de Hebreus. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Amados, parece uma contradição, né? Pela fé, Moisés saiu do Egito sem medo da ira do rei.
A sua saída do Egito, Moisés teve que ter coragem para matar, como ele matou, um cidadão egípcio. Ele teve coragem mesmo e tinha que fugir. Moisés foi escolhido por Deus depois para tirar os israelitas da terra do Egito. E quando Deus o chama, ele estava hesitante em fazer isso e teve que enfrentar os seus medos. Ele foge com medo de Faraó, mas depois, 40 anos lá no Egito, melhor, no deserto, ele é encorajado por Deus. E você pode estar perguntando, por que depois Moisés teve tanta coragem de matar um egípcio, ele foge e depois ele hesita em não querer ser o libertador como Deus comissiona ele para tirar o povo do Egito? Certamente eu e você faríamos o mesmo, enfrentar o homem mais poderoso da sua época. E alguns motivos pelos quais precisou Moisés ser encorajado por Deus para tirar o povo do Egito. Primeiro, Moisés não aspirava a liderar. Ele não queria ser líder. Segundo, o povo era um povo, ele sabia que era um povo difícil de ser conduzido. E Moisés, quando já tinha passado 40 anos lá em Midian, no deserto, Moisés ia guiar o povo para um lugar que não tinha conforto e nem segurança, que era o deserto. É tanto que Moisés, primeiramente, quando Deus o chama, ele não aspirava a liderar. Moisés, nós podemos ver que tem pessoas que já nascem, são líderes naturais, têm um perfil para liderar. Outros simplesmente querem liderar. Moisés nem era uma coisa, nem era outra. Quando Deus o chamou para liderar, ele tentou inventar desculpas para não ter que fazê-lo. Primeiro, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 11, ele diz: eu sou incapaz de enfrentar Faraó. Lá em Êxodo 4, ele diz que temia que o próprio povo de Deus não o escutasse. Eles não vão me escutar, Senhor. Está lá em Êxodo capítulo 4, versículo 11, 1. Ele afirmou também que era pobre de oratória, não sabia falar direito. Está lá em Êxodo capítulo 4, versículo 10. E quando chega em Êxodo capítulo 4, versículo 13, ele diz: Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Moisés não queria. Inventou várias desculpas, porque ele sabia que aquele povo era um povo difícil. E Moisés experimentou. Já quando estava lá no deserto, lá em Êxodo 14, versículo 11 e versículo 12, o povo diz a Moisés, quando eles são cercados pelo exército de Faraó, de frente para o Mar Vermelho, ele diz: foi porque não havia sepulcro no Egito, de lá nos tiraste para morrermos aqui no deserto, Moisés? Porque nos fizeste isto tirando-nos do Egito? E o povo diz: não é isto o que te dissemos no Egito? O povo já disse a ele no Egito: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos aqui no deserto. Está lá em Êxodo capítulo 14, versículo 12, 11 a 12.
Moisés já sabia que aquele povo era um povo difícil, porque Moisés, quando chega, se apresenta que Deus o chamou para ele libertar o povo do Egito, o povo disse que é ele. Não é isso que nós te dissemos quando nós estávamos lá no Egito, Moisés, quando ele estava de frente para o Mar Vermelho. Deixa-nos aqui, Moisés, para que sirvamos aos egípcios. Mas Moisés sabia que ia guiar o povo para um lugar que não tinha conforto e nem tinha segurança alguma, que era o deserto. E Moisés estava tirando, o povo não sabia disso, o povo da escravidão para um estado de liberdade e de bênçãos de Deus para a vida do povo. Meus amados irmãos, quero fazer uma aplicação aqui bem interessante. Quando nós pregamos o Evangelho simples e puro, parece difícil de convencer as pessoas para isso, que Deus nos chama da escravidão do pecado para termos agora uma liberdade de o quê? Em Cristo Jesus, de fazermos a sua vontade. Mas as pessoas muitas vezes aceitam ou podem aceitar a opressão e a escravidão se lhes permitir vantagens e lhe trazer prazeres pessoais. Mas nada disso tinha no deserto. Eles iam passar 40 anos no deserto. E a vida cristã, amados, nos ensina isto, que na nossa jornada é com dificuldades. Estamos atravessando o deserto aqui da vida. A caminhada é longa. Teremos dias difíceis. Teremos dias de dificuldades. Jesus Cristo mesmo, lá em João 14, João 16 também diz que pelo mundo nós teríamos o quê? Aflições, mas que tivéssemos o quê? Bom ânimo, porque assim como ele venceu o mundo, nós também venceremos. A trajetória, amados, do povo de Deus sempre foi e sempre será de perseguições, lutas, mas com a certeza de assim como Deus esteve com Moisés no deserto, conduziu o seu povo, conduziu para a terra prometida, nós também estamos sendo conduzidos por Deus. Muitas das vezes Deus vai nos tirar da nossa daquela zona de conforto em qual nós estamos. Muitas vezes nós vamos nos sentir, sabe o quê? Inseguros. Assim como foi o povo ali no deserto. Me diga uma coisa, amados, o deserto tem o que oferecer às pessoas? Não tem muitos recursos, não. E nós, como povo de Deus, nós temos que esperar, sabe em quem? Naquele que estamos sendo conduzidos por Ele. Mas foi no deserto que Moisés atendeu ao chamado para liderar o povo de Deus, quando estava lá em Midian. Teve que passar 40 anos depois que fugiu do Egito. Ele casa com a filha de Jetro e depois, aos 80 anos, Deus o chama para liderar o povo de Deus. Irmãos, por isso que o texto diz: pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível.
Aqui tem uma aplicação também para a minha vida e para a sua. Amados, não fiquemos com medo aí do Egito, este mundo que jaz no maligno. Devemos continuar firmes, como quem vê o invisível. Moisés pede para ver a glória de Deus, mas Deus disse: homem nenhum verá a minha glória e viverá. Ele viu alguns lampejos da glória de Deus, assim como também nós vemos nos dias atuais as maravilhas que Deus tem feito conosco, e nós cremos e vemos pelos olhos da fé, como quem vê o invisível, que Deus é Espírito. Ninguém vê Deus, nós vamos ver Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que Ele se fez carne, tomou um corpo humano, para que nós o vejamos, Deus na pessoa de Jesus Cristo, o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso é maravilhoso, amados. Uma fé que vê o invisível, não se move pelas circunstâncias, mas se move pelas promessas de Deus. Nós, amados, somos um povo. A igreja do Senhor, ela existe, ela vive, ela se move, tão somente, sabe por quê? Pelas promessas que Deus faz para nós nas Escrituras. A Bíblia diz, Paulo diz, que em Cristo as promessas de Deus têm o sim e têm o amém. Vai acontecer as promessas de Deus, virão as promessas de Deus para as nossas vidas, serão cumpridas as promessas de Deus. Tudo quanto Deus tem prometido, Ele cumprirá na minha e na sua vida, assim como cumpriu lá com o povo de Deus, quando Moisés liderou o povo no Egito por 40 anos, ou melhor, no deserto por 40 anos. E isso é maravilhoso, amados. Assim como Moisés e o povo hebreu, como Deus nunca esqueceu daquele povo, Deus nunca esquecerá de nós. Ele está sempre com o seu povo, conduzindo, guiando, e com os olhos da fé, nós estamos caminhando firmes como Moisés. Assim também guiou o povo, como quem vê aquele que é invisível. Eu pergunto, você tem certeza? Você não está vendo a Deus, mas você tem certeza que sua vida está sendo guiada por Deus? Eu creio, porque Jesus Cristo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até um dia que eu voltar para buscar a minha igreja, eu vou estar com você, e você vai viver eternamente comigo, como eu já vivo ao seu lado, permanentemente. Essa é a promessa para os filhos de Deus, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, eu concluo dizendo o seguinte: não sei como você tem vivido nesse tempo, se tem experimentado o propósito de Deus, ou se você está preso ao seu passado. Mas uma coisa eu posso afirmar: Deus nos dá sempre a oportunidade de vivermos o novo de Deus. Se Deus perdoa e esquece de nosso passado e nos purifica com o precioso sangue de Jesus, por que ficar preso ao passado? As coisas velhas se passaram e tudo em Cristo se faz novo. Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, mas Ele nos perdoa. O nosso passado não pode nos mudar, mas o nosso futuro, aos nossos olhos, está em branco.
mas aos olhos de Deus Ele já escreveu tudo quanto e a respeito da nossa vida, porque Ele é um Deus onisciente, onipresente e já sabe tudo a respeito da minha e da sua vida. Porque a palavra de Deus, Deus fala conosco por intermédio da sua palavra, para que cada vez mais nos firmemos na fé e tenhamos convicções de que Cristo, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso ajudador, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, é tudo na nossa vida, tudo quanto nós precisamos. Então, amados, que Deus nos ajude. Tomando aqui esse exemplo de Moisés. Nós éramos filhos lá do mundo, mas nós não aceitamos mais que somos filhos aí do mundo. Nós deixamos tudo, o mundo, deixamos os prazeres transitórios do pecado aí que está no mundo e escolhemos a viver sofrendo, sendo perseguido como povo de Deus. Por quê? Deus tem um propósito maior para as nossas vidas. O melhor está ao porvir. E temos a certeza que alcançaremos um dia e estaremos para sempre com o nosso Senhor e o nosso Redentor, assim, trabalhando e o servindo para todo sempre. Então, amados, esta mensagem que eu trouxe para as nossas vidas nesta noite, a respeito do servo Moisés, aqui, nosso irmão, lá do passado, da antiga aliança, e nós fazemos parte da nova aliança, mas diz a Bíblia, que um dia nós estaremos sentados à mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó, com todos os da fé, lá da antiga aliança, e com também todos os crentes da nova aliança. Um dia estaremos juntos, reunidos, e teremos um só banquete e adoraremos um só Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e o nosso Redentor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.